Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor. E se nesta noite nós encerrássemos a reunião, eu tenho certeza que Deus já teria falado conosco. É maravilhoso porque o Espírito Santo de Deus nos faz estar em sintonia. Porque justamente o que foi cantado nestes dois hinos, nessas duas canções, é aquilo que Deus colocou no nosso coração para falar um pouquinho nesta noite. Então eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago. O livro de Tiago fica após o livro de Hebreus, e nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, naquilo que o Espírito Santo tem para continuar falando conosco, nos instruindo, nos ensinando um pouquinho mais. Livro de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é fato que nós passamos por diversas provações. Isso não é nenhuma novidade o que nós vamos falar nesta noite. Em tudo na vida nós somos testados e provados. Eu estava lembrando que com 17 anos eu comecei a fazer aulas na autoescola, porque eu tinha desejo de ter a minha carteira de motorista, de poder pegar um carro e poder ir trabalhar, voltar, estudar, passear. Só que para ter a carteira de motorista você precisa sentar, assistir às aulas teóricas, fazer as aulas práticas e posteriormente você tem que enfrentar uma prova. E essa prova é que vai permitir você ter a tua carteira de motorista. Você passa por duas provas, uma teórica e a outra prática. E para você ter a carteira de motorista, você tem que vencer estas duas provas que se propõem. Em qualquer outra área que você for pensar a respeito, você tem prova. Se você vai fazer um concurso para um cargo a nível estadual ou federal, você tem uma longa maratona de provas até você conseguir vencer. E não basta apenas concluir a prova, você tem que estar entre os melhores para você conseguir algumas vagas. Então, falar de provas não é nenhuma novidade, mas eu acho interessante que Tiago, ele nos dá um ensinamento muito especial a respeito deste tema. A teologia de Tiago é uma teologia muito prática. Se você for ler o capítulo 1 dessa carta, você vai ver que ele começa falando de provas, depois ele já passa para falar de sabedoria, depois ele fala a respeito de tentações. Em poucos versículos dentro do capítulo 1 ele abrange uma variedade enorme de temas. É por isso que essa carta ela é muito prática. Você lê, você se vê nela e você já entende o que deve fazer para você ser um vencedor na vida cristã. Mas hoje eu gostaria de convidar os irmãos a olharem um pouquinho mais atentamente nos versos 2, 3 e 4. O que nós podemos extrair daqui? O que nós podemos aprender
aqui nesta carta, visto ser hoje um culto de ensino apropriado para nós crescermos um pouco mais na nossa vida espiritual. Primeiramente, é importante nós entendermos que Tiago escreve aos irmãos, aos cristãos judeus que estavam sendo perseguidos, e eles então se espalham, porque era necessário, Jesus já havia dito, que era para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. E depois eles precisariam ir a Samaria, a Judeia e até os confins da terra. Eles se acostumaram com a bênção e ficaram só em Jerusalém. Aí Deus permitiu provações, perseguições, tribulações, para que a palavra, a mensagem do Evangelho fosse espalhada. E é por isso que Tiago escreve esta carta. E da mesma maneira ele escreve às tribos da dispensação, aos irmãos que enfrentavam dificuldades lá. Mas também esta carta ela é muito propícia para os nossos dias, porque enfrentamos crises econômicas, enfrentamos perseguições de forma disfarçadas que estão por aí, enfrentamos lutas e provas. Por isso, essa carta é tão atual, tão relevante e contém ensinamentos preciosos da parte do Senhor para nós. E Tiago, então, ele vai nos ensinar algo maravilhoso. Como transformar provações em vitórias. Ele começa nos ensinando, nos fazendo entender algumas características a respeito das provas. Ele nos ensina primeiramente que as provas elas são inevitáveis. Se você olhar no verso 2, Tiago começa escrevendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem. Talvez na tradução que você tem aí, se for Almeida Revista e Corrigida, vai dizer assim, tende grande alegria quando cairdes, ou quando passarem. Ou seja, Tiago não começa escrevendo a carta dizendo assim, meus irmãos, tende grande alegria se vocês passarem. Não, quando vocês passarem. Ou seja, prova é uma certeza. Prova para o cristão não é uma opção. Eu não posso escolher ser ou não ser provado. Nós seremos provados em qualquer tempo. A diferença é quando. Mas nós precisamos ter uma certeza, ela vai vir. Ela vai vir mais cedo ou mais tarde. Ela vai se apresentar aos irmãos. E o que é mais interessante, você não vai receber um SMS no celular, você não vai receber um telegrama pelo correio dizendo assim, tal dia eu estou chegando para testar a tua fé. Não, ela vai chegar no momento que nós não esperamos, para nos colocar à prova, para nos testar. E é por isso que nós precisamos entender que a caminhada com Cristo aqui na terra, ela é assim. Nós não estamos imunes nem isentos a estas provas. E eu acho interessante, meus irmãos, que Jesus, ele nunca nos iludiu. Alguma vez Jesus iludiu você? Alguma vez Jesus já nos falou coisas que não aconteceriam conosco? Nunca. Jesus é sincero. Ele disse para nós uma vez que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse para nós que se nós quiséssemos seguir a Ele, nós teríamos que fazer escolhas e renunciar muitas coisas, tomar a nossa cruz de cada dia, colocá-la sobre os nossos ombros e segui-lo, sabendo que aqui nós teríamos aflições. Mas ele não termina ali, ele diz assim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Ele venceu o mundo. Então as provas são inevitáveis, meus irmãos. E é interessante porque Jesus, Ele nunca nos prometeu uma viagem sem turbulência, mas Ele nos prometeu um pouso tranquilo. Um dia nós vamos chegar ao céu de luz, ao repouso eterno, e ali as provas já não farão mais parte da nossa vida, elas são para este momento, para este tempo, mas nós precisamos entender, elas são inevitáveis, elas vão chegar, elas vão bater a nossa porta, elas vão nos cercar em horas que nós não esperaríamos e nem gostaríamos de passar por elas, mas são inevitáveis. Aleluia. É interessante também que além das provas serem inevitáveis, Tiago ele vai dizer, ele continua dizendo no verso 2, que as provas são variadas. Na versão que eu estou em mãos e que eu estou lendo, Tiago diz diversas provações. Quem sabe na sua versão diz várias provações. O que Tiago está dizendo? Tiago ensina-nos que estas provas são variadas. E a palavra que ele usa é uma palavra que significa de várias cores. As provas são multicoloridas. As provas têm vários graus de cor. E nós passamos por provas de diferentes tipos, de diferentes qualidades, de diferentes intensidades na vida cristã. Você pode parar e analisar que muitas vezes nós passamos por provas que são fáceis de passar por elas. Você passa por ela dando glória a Deus, como tinha aquela canção do irmão Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. Mas há provas, meus irmãos, que são doídas, que são duras, que são difíceis, que só a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida para nós vencê-las, para nós nos mantermos firmes diante dela. Agora, o que eu me alegro, meus irmãos, é que a mesma palavra que Tiago usa para dizer que as provas são multicoloridas, é a mesma palavra que o apóstolo Pedro usa para dizer que a graça de Deus é multiforme. O que eu quero dizer com isto? Para cada cor de prova que nos atinge, Deus tem uma quantidade suficiente de graça para nos fazer atravessar por elas e ser vitoriosos. É por isso que quando Paulo ele se coloca em oração diante de Deus e ora 3 vezes pedindo para que aquele espinho fosse arrancado da sua carne, Deus diz para ele: não, Paulo, você vai continuar com o espinho, ou seja, a prova vai continuar te apertando, mas a minha graça é suficiente na sua vida. É por isso que o meu poder, Deus falando, o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça de Deus é sempre abundante nas nossas vidas, para nós enfrentarmos toda e qualquer prova diante de nós. A graça de Deus, ela nos capacita a nós sustentarmos a nossa vida diante das dificuldades, diante das provas, diante das lutas, diante das diversas provas que nós estamos sujeitos na caminhada cristã. Deus sempre terá uma porção abundante da sua graça para nos fazer triunfar sobre toda a prova que chegar até nós. Glória a Deus.
A graça de Deus é maravilhosa porque ela nos concede esta condição de nós vencermos, de nós passarmos. E depois de passarmos pelas provas, nós olhamos para trás e nos alegramos, porque sabemos que na prova não estivemos sozinhos. Deus passou ao nosso lado, Ele esteve conosco. Você já percebeu que são aquelas provas mais duras, mais doídas, mais difíceis, que conseguem arrancar de nós o melhor glória a Deus, a maior alegria após ter encerrado a prova, é poder olhar para trás e dizer: realmente Deus esteve comigo na prova. Realmente Deus foi na minha vida, não foi pela minha força, mas foi pela graça abundante de Deus que eu fui vencedor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Precisamos também saber de uma coisa, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe o que nós precisamos. Deus conhece a nossa estrutura. Ele trabalha através das circunstâncias, sempre visando o nosso bem, sempre visando o nosso melhor. Nós precisamos entender que Deus trabalha não contra nós, mas em nosso favor. Deus trabalha em nosso favor. Ele sempre tem planos melhores e pensamentos mais elevados do que os nossos. Deus sempre está trabalhando por nós e não contra nós. É por isso que o pastor Lucas cantou: nenhuma condenação aí. Naquele texto, o apóstolo Paulo vai dizendo que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pela tua vida, meu irmão. É por isso que nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele é por você, Ele é por nós, Ele é por nós. Agora nós precisamos entender que as provas, além de ser inevitáveis, variadas, elas também são objetivas. Porque Tiago, ele vai dizer no verso 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Qual é o objetivo, qual é o alvo da prova? A nossa fé. Quando somos provados, a nossa fé é posta em xeque. Quando nós estamos sendo provados, a nossa fé, ela é refinada, como o ouro é refinado. A nossa fé na fornalha da provação, ela passa por um processo de purificação, visando o seu aperfeiçoamento. É por isso que somos provados, meus irmãos. É por isso que a nossa prova, muitas vezes contra a nossa fé, ela vem ao nosso encontro justamente para nos tornar melhores do que somos, para nos tornar mais puros do que somos, para nos tornar mais firmes e fortes do que somos. É por isso que a prova vem ao nosso encontro. Deus usa as provas para extrair o que há de melhor nos seus filhos. Quando você olha, meu irmão, para a vida de Abraão, você vê que Deus chamou Abraão para viver pela fé. E Ele o testou a fim de aumentar a sua fé. É por isso que Abraão hoje é conhecido como o pai da fé. Faz parte da galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11.
nosso amado irmão Abraão, pai da fé. Ele testou a fé de Abraão, convidando Abraão a sair da sua terra para um lugar aonde ele nem sabia que iria. Você já pensou estar confortável aqui em Sara, morando aqui na Marcos Rovares, e Deus aparecer para você e dizer assim: vem cá, vamos comigo para um lugar que você não sabe para onde é. Você tem tudo aqui, os teus parentes, a tua família, o teu emprego, a igreja, e você de uma hora para outra é convidado a andar por fé. Você já pensou, meu irmão, deixar tudo para trás, colocar a mochila nas costas e sair com a tua família perambulando por aí sem saber para onde você vai? O que é isso? É fé testada na íntegra por Deus. Você sabe mais o que é fé? É você chegar e prometer para um homem e para uma mulher avançados em idade, para uma mulher estéril, e prometer dizendo: você vai ter um filho. Fazer uma promessa para um casal de idosos, dizendo que você vai ter um filho. E passarem-se anos e parece que a promessa não se cumpre na vida de Abraão e de Sara. O que é isso? É testar a fé da pessoa na fornalha ardente da provação, para retirar aquilo que há de mais precioso na vida dos seus filhos. Você sabe o que é provar a fé? É passarem os anos e a estéril conceber um filho na sua velhice, e Deus chegar num determinado período da vida e pedir assim: ó, eu dei o filho da promessa, mas agora eu quero de volta. E é uma mãe anciã que demorou anos, que ficou anos alimentando a promessa de ser mãe, e num determinado momento mesmo, Deus que dá, pede de volta em sacrifício. Imagina o coração de Sara, imagina o coração de Abraão. O que é isso? É a fé sendo provada no maior calor que há. E Abraão pega o jovem, vai a Moriá, sobe o monte, pronto para sacrificar o seu filho, porque ele sabia que Deus era poderoso para até das cinzas trazer Isaque de volta à vida. O que é isso, meus irmãos? É fé purificada na fornalha da provação. Meus irmãos, Deus quer que a nossa fé seja uma fé viva e não vacilante, uma fé que tenha estrutura para passar por diversas situações e dizer: eu confio no Deus que eu sirvo, e Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Quantas pessoas, meus irmãos, que Deus faz promessas, e passam-se o tempo, e Deus vai provando a fé no tempo, e essa pessoa muitas vezes desanima, perde a sua fé, duvida das promessas, sai da igreja, porque a sua fé não está purificada no fogo da prova. Agora, aqueles que permanecem, que têm a sua fé provada, purificada, com certeza vem lutas, vem provas, vem dificuldades, mas ele está firme nas promessas do Senhor, porque ele sabe que a sua fé foi fortalecida e purificada, e ele confia naquilo que Deus fala, e permanece firme, porque sabe que fiel é aquele que fez a promessa. Abraão passa por todas estas provas,
tem a sua fé fortalecida, desce do monte com Isaac, porque a prova terminou. Uma das coisas mais interessantes é que a prova tem dia para começar, mas tem dia para terminar também, meu irmão. A nossa prova, as diversas provas que vêm contra a nossa vida, nós não conhecemos o tempo de duração delas, mas Deus conhece. Elas começam, mas terminam, e se nós passamos por ela, nós saímos depois do vale cantando o hino da vitória, porque Deus sempre nos faz vencedor quando a nossa fé é testada. E quando ela é testada, meus irmãos, ela produz perseverança. Em algumas traduções vai dizer paciência. É por isso que às vezes os pastores dizem assim: meu irmão, não peça paciência para Deus, peça graça. Porque se você pedir paciência, Deus vai te dar prova. E é uma grande verdade, meus irmãos. A matéria-prima para produzir perseverança é prova. Você não tem como ler um livro e sair cheio de perseverança. Não, você tem que passar. Perseverança se conquista passando pela prova. Não tem como você fazer um queijo sem leite. E não tem como você adquirir perseverança se não passar pela prova. A prova é a única capaz de produzir perseverança nas nossas vidas, ou paciência nas nossas vidas. E é maravilhoso porque ter perseverança é ter coragem e ter persistência diante das circunstâncias adversas. Ou seja, a prova ela vai nos tornando mais fortes. Essa perseverança que a prova produz, ela nos torna cada vez mais fortes. É por isso que quando você passa por uma prova de fogo, você sai mais forte dela, e quando vem outra prova, você se lembra: Deus já foi comigo naquela. Se Deus me fez vencedor naquela, não é nesta que eu vou sucumbir, porque a prova só vem para nos ensinar que Deus fortalece as nossas vidas e nos capacita a enfrentar mais adversidades à nossa frente. Glória a Deus. É por isso que Tiago, ele vai dizer no verso 4, que a perseverança, ela deve ter ação completa. Essa perseverança adquirida através das provas, ela precisa culminar nisto aqui, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, a perseverança através das lutas, meus irmãos, leva o cristão a ser maduro, íntegro e perfeito. E é tendo isto em vista que o apóstolo Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança nos leva a um caráter aprovado. E o caráter aprovado nos leva a ter esperança. Romanos 5, 3 e 4. Para servirmos a Deus, o nosso caráter, ele precisa estar aprovado. E só é aprovado se for construído à maneira de Deus. E a maneira que Deus usa para construir o nosso caráter são as provas. Não há como escapar disso. Ou seja, primeiro Deus constrói o caráter do seu servo, dos seus filhos, para somente depois nos chamar para o serviço, para a sua obra.
Ou seja, primeiro Deus precisa trabalhar em nós, para depois trabalhar através das nossas vidas. É por isso que Deus, Ele passou 25 anos trabalhando na vida de Abraão, para depois disso usar a vida de Abraão, para ele ser o pai de muitas nações, e através dele todas as nações da terra serem abençoadas. Nós somos abençoados por conta deste caráter que foi testado por Deus na vida de Abraão. Se você olhar para José, Deus trabalhou 30 anos na vida dele, fazendo ele passar por diversas provações, até ele poder ser usado como governador do Egito, em um tempo de crise, para preservar o seu povo da fome. É por isso, meus irmãos, que Deus passa 80 anos trabalhando na vida de Moisés, para usá-lo 40 anos no deserto, conduzindo o povo de Deus. Não há caráter que possa ser usado por Deus para cumprir uma atividade, uma tarefa da parte de Deus, se não for provado, meus irmãos. Não tem como. Por quê? Porque Deus quer o melhor de nós. E Deus vai usar as provas, aquilo que Ele tem de melhor, para trabalhar, para lapidar a nossa vida, para nos tornar melhores. Porque quanto melhor nós formos, mais frutos nós poderemos produzir para Ele. E o que interessa a Deus é um caráter aprovado. Porque o fim, meus irmãos, é nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Nós precisamos ser conformados à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos conformados à imagem do seu Filho. E assim, quando vem as provas, Tiago vai encerrar dizendo que há uma atitude na qual nós precisamos enfrentar estas provas. E ele diz ali no comecinho do verso 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações. Parece um paradoxo. Por quê? Porque a prova, ela produz sofrimento, ela produz dores na vida daquele que está enfrentando a prova. Então por que Tiago diz para nós termos grande alegria quando passarmos por diversas provações? Parece um paradoxo. Entretanto, o que Tiago ele está propondo para nós é que nós devemos nos alegrar enxergando as provas da maneira correta. E para isso, meus irmãos, Tiago nos convida a pôr os olhos não nas tristezas do momento, mas nas glórias do futuro. É claro que a provação, quando nós estamos enfrentando ela, é motivo de pesar, de dor, mas ela, após nós passarmos por ela, Deus traz isso em glória para o seu nome, em aperfeiçoamento para nós. É por isso que nós temos de ter alegria em meio a elas. Parece que não é fácil, mas nós precisamos enfrentar dessa maneira. Nós somos convidados por Tiago a ver as provações não da nossa perspectiva terrena, mas da perspectiva de Deus, sabendo que Deus está trabalhando por nós e não contra nós, sabendo que as provas vêm não para nos destruir, mas para nos construir,
sabendo, meus irmãos, que estas provas vêm para aperfeiçoamento do nosso caráter. E não há como ler Filipenses e não se alegrar com aquela carta, porque Filipenses é a carta da alegria. Só que é uma carta da alegria escrita por um prisioneiro. Ele está encarcerado. Paulo escreve Filipenses. E mesmo lá dentro da prisão, enquanto o seu corpo, ele está cativo em uma prisão, a sua alma consegue estar livre, porque Paulo, em meio às provas que está enfrentando, enfrenta elas com alegria, sabendo que a alegria para o cristão não é um sentimento, é uma pessoa. O Senhor Jesus, Ele é a nossa alegria. Por isso que Paulo escreve: alegrai-vos ou regozijai-vos no Senhor. A nossa alegria não está nas circunstâncias que estamos vivendo, a nossa alegria está em Deus. Ele é a fonte da nossa alegria. Somente olhando desta perspectiva, meus irmãos, é que nós conseguiremos vencer as provas que vêm ao nosso encontro. Precisamos nos lembrar que as provas são inevitáveis, que elas são variadas, que elas são objetivas, mas que devemos enfrentá-las com alegria, tendo motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Talvez você esteja sendo provado. Eu quero que você entenda mais uma vez que a prova que você está passando não é para destruir você, mas para fortalecer você, para te deixar mais forte, mais parecido com Cristo, tendo um caráter mais refinado e conformado à imagem de Cristo Jesus. Breve, meus irmãos, toda a provação que nós enfrentarmos aqui na terra, ela será trocada por uma coroa de glória. E eu finalizo dizendo, e eu gosto de dizer isto, que o céu é maravilhoso pelas coisas que lá não existem. O que não existe no céu? Não existe dor, não existe lágrimas, não existe provas, não existe tristezas. Lá nós seremos consolados, lá nós seremos abraçados por Jesus, lá nós viveremos em paz por toda a eternidade. A nossa vida é uma fração de tempo comparado à eternidade que está preparada para nós, ao céu de luz que nos espera. Por isso vale a pena passar com alegria pelas provações que tivermos de enfrentar, porque há um céu nos esperando, e é para lá que nós estamos indo. Se coloque de pé nesta noite. Passe a partir de hoje a enxergar toda a prova que vier contra você, não da perspectiva terrena, mas na perspectiva celestial, sabendo que nós estamos sendo preparados, não para morar em Sara uma vida inteira, ou a eternidade inteira, mas estamos sendo preparados para morar no céu de luz, no céu de glória, estar todos os momentos na presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Nós queremos orar. Pastor Lucas, a irmã Márcia, se quiserem cantar uma canção, tem liberdade neste momento, e nós, após esta canção, nós vamos estar orando. Eu tenho certeza que Deus, se você está passando por prova, Deus vai estar entrando com providência na tua vida, vai te dar graça para você passar por ela, vai te dar graça para que esta prova da tua fé produza perseverança,
persistência. E vai te ajudar a enfrentar ela com a alegria do Espírito Santo de Deus, que nos capacita através da sua graça a enfrentarmos toda e qualquer prova que estiver à nossa frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que quer uma oração, venha. Aleluia, 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 aleluia. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. O que o pastor Joab falou me chamou a atenção. Nós iríamos cantar outro hino, mas ele disse que o que é legal no céu é o que não tem lá. Que maravilha. Nunca tinha parado para pensar nisso. Lá não tem tristeza, irmão. Lá não tem angústia. Lá não tem morte. Lá você não vai sepultar mais ninguém. Lá você vai estar para sempre vivo ao lado do Cordeiro. Aleluia. E é por isso que nós vamos cantar então este hino que os irmãos sabem. Aleluia. Aleluia. Te alegra, irmão. Imagine você entrando nesta cidade nessa noite. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. O mais importante, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, aleluia, tristeza e dor nunca mais, aleluia, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.
morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, aleluia, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que verdade esta canção. Que realidade, meus irmãos. Enquanto nós estamos na terra, nós estamos na escola de Deus. E Deus, como bom professor, Ele sabe aplicar boas provas, a fim de testar os seus alunos, que somos nós, a sermos aprovados e estarmos ali com Ele nesse céu, além do Rio Azul, aonde a presença gloriosa do nosso Deus estará por toda a eternidade. Basta nós nos mantermos firmes, porque esta é uma promessa fiel, meus irmãos. Um dia Ele vai voltar, vai buscar o seu povo para levar nós para aquele lugar onde as moradas Ele já foi preparado. A vitória é nossa em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós entendemos, Espírito Santo de Deus, pela Tua palavra, que há um lugar que nos espera, Senhor, e que enquanto estamos aqui na terra, nós estamos sujeitos a tantas coisas. Aleluia, estamos sujeitos às provas, porque são inevitáveis. Elas vêm ao nosso encontro, querendo ou não. Elas são objetivas, vêm para testar a nossa fé, para nos amadurecer, para nos conformar à imagem do Teu Filho. Mas nós temos certeza, ó Deus, que elas são passageiras, que elas vão terminar, e um dia nós vamos estar contigo aí na glória, Senhor, e para sempre cantando o hino da vitória, para sempre estando contigo por toda a eternidade. Por isso nos dá graça para enfrentarmos, graça para vencermos, porque o nosso desejo é estar contigo. Nosso alvo é o céu. Estamos caminhando para lá, e é lá que nós vamos chegar, porque Tu já nos prometeu este lugar, Senhor, e nós estamos lutando e vencendo, sendo provados e também sendo vitoriosos, porque o Senhor nos dá graça para vencermos todas as tribulações e provações da caminhada cristã. Senhor, abençoa o Teu povo e nos dá graça e força e vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.